O que são as rochas pré-históricas e como conseguir identificá-las na natureza? Durante o acontecimento do dilúvio, muitas pedras que estavam de um lado do mundo foram levadas para o outro lado do mundo. É por isso que você vê pedras gigantes isoladas em toda a terra, e todo mundo percebe que aquela pedra não é originária daquele lugar. A seguir vamos ver gravações de algumas dessas pedras que foram espalhadas por toda a expansão terrestre, e no final do vídeo vamos ensinar a identificar essas pedras de forma bem fácil. A primeira coisa para identificar é ver que essa pedra não faz parte deste lugar. Nas imagens dá para ver perfeitamente que essa pedra não faz parte deste ambiente. Ela foi deixada aí, e como a gente está explicando, ela foi deixada aí pelas águas do dilúvio. A segunda característica é o tamanho da pedra. Dá para perceber que essas pedras têm um tamanho muito grande, seria impossível alguém deixar essas pedras aí. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, ainda tem o principal que vai determinar se essa pedra foi deixada aí pelas águas do dilúvio. Vai ser a salinização dessa pedra, porque tudo que estava na terra ficou um ano debaixo das águas do dilúvio e passaram por um processo de salinização, porque as águas do dilúvio são águas muito salgadas. E agora, o que fazer para identificar essas pedras? Nesse vídeo você vai aprender tudo o que é preciso saber. Existem três principais pontos para determinar se essas pedras realmente passaram por esse processo de salinização. Vamos ver agora quais são? O primeiro ponto é a coloração dessa pedra. Todas essas pedras que passaram por esse processo de salinização têm boa parte da cor delas cinza escura. E mesmo que uma pedra esteja num canto do mundo e a outra esteja no outro, a característica delas será a mesma, o que mostra que elas passaram pelo mesmo processo, mesmo estando em regiões diferentes. Uma pode estar num calor extremo e a outra também pode estar no frio extremo, mas se você chegar e olhar as duas vão ter a mesma característica, o que indica o processo de salinização. O segundo ponto são essas manchas brancas nessas pedras. Essas manchas brancas são a marca da salinização. E o terceiro ponto é o aspecto esponjoso dessas rochas. Todas essas rochas que passaram por esse processo de salinização têm um aspecto esponjoso. Como elas ficaram muito tempo debaixo das águas, elas perderam aquela camada fina que toda rocha tem, e se transformaram nesse aspecto esponjoso. E esta mesma regra vale para os fósseis de gigantes nefilins, pois o corpo deles é muito resistente. Eles não eram humanos comuns e tinham o couro grosso como couro de animais. Se você não sabe o que são os gigantes nefilim, aqui no canal tem um vídeo mostrando o fóssil de um gigante nefilim. Ele se encontra nos Estados Unidos da América, no estado do Colorado, e está muito bem preservado, e você vai ver perfeitamente que ele passou pelo mesmo processo de fossilização dessas pedras que eu estou te mostrando aqui agora. Aqui no Brasil também existe um gigante nefilim, o nome dele é Caraça. Ele se encontra na Serra do Caraça, que foi o nome dado em homenagem a ele, isto por causa do seu tamanho descomunal. E o gigante Caraça também tem as mesmas características dessas pedras que nós estamos vendo e também do gigante nefilim dos Estados Unidos. Tem a cor predominante cinza escuro e também tem as marcas de salinização e também o efeito esponjoso. Ou seja, tem a textura parecida com a textura de uma esponja. Esta regra do processo de salinização, ela também vale para todas as construções pré-diluvianas e para todos os artefatos pré-diluvianos, como estátuas de esculturas gigantes, vasos gigantes, esferas gigantes e outros mais. No próximo vídeo vamos mostrar dezenas de exemplos desse processo de salinização, e você vai perceber que tudo que você vai ver vai ser exatamente do jeito que a gente falou aqui no vídeo.
E neste lugar também pode conter artefatos pré-diluvianos, mas ninguém pode achá-los e discerni-los senão quem tem a visão pré-diluviana. Para resumir o assunto de forma bem simples, essas rochas se transformaram em estátuas de sal. Agora eu vou mostrar uma imagem que está num lugar totalmente distante desse aí, e você vai perceber que essa imagem vai se encaixar como uma luva com tudo que eu falei nesse vídeo até agora. Veja a coloração cinza escuro, exatamente igual à cor das rochas. Esta é uma escultura gigante pré-diluviana que era feita pelos gigantes nos tempos antigos. Essas esculturas estão espalhadas por todo o mundo. Agora vamos para a segunda característica, as marcas de salinização causadas pelas águas. Perceba que essas marcas são exatamente idênticas às marcas que estão naquelas rochas. Esta imagem mostra que desde os tempos antigos já existiam construtores e artesãos. E agora a terceira característica, a aparência de esponja, exatamente igual à aparência das rochas. Depois desse vídeo vai ficar muito fácil encontrar os lugares pré-diluvianos. Usando essas 6 regras não tem como dar errado. Mas quais são as características das esculturas gigantes pré-diluvianas? É isto que nós vamos ver a partir de agora. Um dos detalhes é o relevo que foi esculpido ao redor dos olhos. Mais uma coisa, a cabeça dessas estátuas fica grudada no corpo. Geralmente elas não têm pescoço. Foram esculpidos detalhes na boca e também no nariz. Outra característica dessas estátuas é que os braços ficam grudados no corpo. Última característica é que essas estátuas foram esculpidas sem as pernas. Veja nos detalhes. Mas quais são as esculturas gigantes pré-diluvianas mais conhecidas pelo público em geral? São as estátuas gigantes pré-diluvianas que estão localizadas na Ilha de Páscoa. Agora vamos procurar as 3 características para confirmar que as estátuas da Ilha de Páscoa são realmente pré-diluvianas. Veja, a cabeça está colada ao corpo. Detalhes no nariz, nos olhos e na boca. Os braços também ficam colados no corpo. Em algumas estátuas, os braços ficam para frente, mas também coladas no corpo. Agora vamos para a primeira regra. Tem que ter a coloração cinza escuro. Veja nos detalhes. Agora vamos ver se ela tem as manchas brancas de salinização causadas pelas águas do dilúvio. Agora vamos para a terceira confirmação, conferir se a estátua tem a textura de uma esponja. Realmente ela sim tem essa textura. A estátua pesa algumas toneladas. E agora, para este vídeo ficar completo, vamos mostrar para você as fotos de quem esculpia essas estátuas e de quem carregava elas. Esta foto é de um fóssil de gigante pré-diluviano. A estimativa de altura dele é de 100 metros. Por este motivo, as estátuas da Ilha de Páscoa eram um peso muito leve para ele. E naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama.